ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Entrevista. Patrick Oliveira. Ok, 11h07, 11h07, aqui na 102,9. Hoje, na nossa entrevista, eu vou conversar com a doutora Elaniale Santos. Ela vai se apresentar, vai cumprimentar toda a população de Bom Conselho e região. Eu já quero chamar a sua atenção. Você que está nos acompanhando, está nos ouvindo, tanto pelo 102,9 quanto pelo nosso portal, pelo site ou pelo nosso aplicativo. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer saber alguma coisa? Ela vai responder tudo aqui no nosso programa. Então, mande sua mensagem, sua pergunta para cá, o 981750578. Elaniale Santos, muito bom dia. Satisfação incomensurável tê-la aqui no nosso programa. Bom dia, amigo, tudo bem? Bom dia, queridos ouvintes. Sou Elaniale Santos, como acabou de falar. Sou farmacêutica clínica, estudo as doenças crônicas e como potencializar o trabalho do corpo frente a essas doenças. Sou farmacêutica pós-graduada clínica, pós-graduada magistral, trabalho com a produção de medicamentos e trabalho lá na Fórmula Certa. Estou lá esperando todos vocês para tirar dúvidas, para melhorar a saúde, para melhorar a potência do medicamento, dos bioativos. Inclusive a Fórmula Certa, em qual endereço? Na Praça João Pessoa, número 19, ali na mesma calçada do Banco Bradesco. Pronto, muito bem. Deixa eu começar perguntando sobre medicamentos. O que seria medicamentos manipulados? É uma dúvida que todo mundo tem, Patrick. O que é que acontece? O medicamento de drogaria foi um medicamento desenvolvido para o médico prescrever para a população, para determinadas patologias. Todo mundo pode chegar na drogaria e comprar esse medicamento. O medicamento manipulado, ele é um medicamento personalizado. Ele é feito para a necessidade desse paciente. Eu mesmo sou suspeita porque eu sou fã, né? O medicamento manipulado, ele não é sempre um medicamento. Ele pode ser um nutracêutico, ele pode ser um fitoterápico, ele pode ser minerais, vitaminas, suplementos, né? Ele pode ser... Um medicamento, ele combate alguma doença. Os suplementos, os bioativos, ele fortalece sua imunidade, ele ativa cascatas bioquímicas do seu corpo para funcionar corretamente. Eu costumo comparar nosso funcionamento do corpo com um carro. O que é que acontece? Você compra um carro, você passa 10 anos para fazer uma revisão desse carro. Não, aí é. E por que as pessoas às vezes passam 10 anos para procurar a saúde? Deixa a doença aparecer. Hoje eu vou trazer eu vou mudar muito o conceito de saúde aqui com o pessoal, viu, Patrick? Pronto. Vou mudar bastante. Então deixa eu começar perguntando, o pessoal diz, saúde, o que é saúde, doutora? Olha, Patrick, segundo a Organização Mundial de Saúde, isso é o conceito da Organização Mundial de Saúde. Saúde é o bem-estar físico, mental e social. Eu sou fã desse conceito, por quê? Porque se você tem saúde física e você não tem saúde mental, você não tem saúde. Se você tem o emocional bem equilibrado, mas o físico com doenças crônicas, feito diabetes, câncer, asma, você não tem saúde. E se você tem o físico e o emocional bom, mas não consegue se relacionar bem, porque ao contrário do que as pessoas pensam que o social é o financeiro, não é. O social aí se refere ao se comunicar com as pessoas. Se você não sabe se comunicar com as pessoas, você também não tem saúde. Porque ali vai mexer no seu emocional e vai mexer na sua saúde física. É uma cascata. Você tem que estar bem nos 3 sentidos. No físico, no emocional e no social. Agora, para mim, Patrick, o que é saúde? É o contrário de doença. As pessoas só costumam procurar os médicos, os profissionais de saúde quando estão doentes. Mas se você quer a verdadeira saúde, apareceu qualquer coisa, você sentiu uma fadiga, você sentiu dor de cabeça com frequência, você sentiu ali urinando com mais frequência, que pode ser um sinal de diabetes, você já tem que procurar um profissional de saúde. Porque é sinal que seu corpo não está funcionando corretamente, que está começando a ausência de saúde. Porque antes da doença chegar, começa a ausência de saúde. Pegando o pressuposto do que se falou aí com relação à OMS, dando a descrição do que seria saúde, é possível então o sujeito ter as três definições ao mesmo tempo?
Eu costumo dizer o seguinte, que é uma busca. Do mesmo jeito que a gente fala que nós temos um processo de melhoria contínua, a gente nunca atinge o 100%, a saúde também é dessa forma. Eu acho que hoje eu posso estar bem fisicamente e não estar bem emocionalmente, porque o emocional é um equilíbrio muito grande. Eu sou muito curiosa, eu costumo pensar muito sobre a finitude da vida. E gosto muito quanto mais eu estudo a ciência, Patrick, mais eu vejo que se estava escrito na Bíblia há 2000 anos atrás. Porque se você for ler a Bíblia, lá diz que quando Jesus voltar, ele quer ver nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Ali, Deus já estava dizendo para a gente cuidar não só da alma, como do corpo e do espírito. Então, essa definição, para mim, linka perfeito a Bíblia com a definição da OMS de saúde, né? E hoje nunca se estudou tanto sobre ansiedade e depressão. É a doença do século, está afetando todo mundo. E você vai lá no livro de Provérbios, o que é que fala? De todo tesouro que você pode guardar, guarda o teu coração, tuas emoções. Então, você não tem saúde se suas emoções não forem bem equilibradas. Então, é perfeito. Informação é vida, né? A gente tem que procurar, e o único protagonista da nossa saúde somos nós mesmos. Você, Patrick, pode ter bilhões na sua conta bancária, mas você não pode pagar um personal trainer para malhar por você. Você tem que ir lá e malhar. Não é verdade? Então, saúde tem que ser você. O protagonista da saúde é você. Você busca a informação, você busca o auxílio, que não há ninguém tão inteligente que não aprenda mais coisas. E não há ninguém que diga, eu não tenho muito conhecimento, que não possa ensinar, né? Eu mesmo não sabia escolher um melão, Patrick. Eu só escolhia melão com um sabor ruim. Esses dias fui na feira e fui perguntando. E ele me ensinou. Ele, olha, quando tiver enrugadinho, quando tiver essa bolinha aqui bem grande, tá madurinho. Nunca mais eu errei o melão. Eu só compro melão docinho. Então, informação a gente tem que buscar, a gente tem que perguntar com quem sabe mais do que a gente, né? A saúde, ela depende do que a pessoa está comendo, quer dizer, da alimentação? Nutrição é vida, né? O nosso corpo, todos os nossos órgãos funcionam por reações bioquímicas. E essas reações dependem de vitaminas, de minerais, dos macronutrientes, que é o açúcar, que é a gordura, que é a proteína, né? Nutrição é vida. Agora, infelizmente, antigamente, Patrick, o pessoal fazia o quê? Caçava para comer. Comia aquela carne sem tempero, sem nada. Hoje nossa alimentação, eu digo assim, que é um pouco deficiente, porque por mais que a pessoa se alimente super bem, muito bem, às vezes tem agrotóxico, tem hormônio, tem alterações na alimentação. Por isso que vem as suplementações. Mas eu sempre digo, procura a suplementação correta, porque o pessoal hoje, em vez de procurar um profissional de saúde, eu sou muito do corpo a corpo, sabe, Patrick? Internet é muito seco. Aí você procura lá, berberina, para quem tem diabetes, use e sua glicemia vai baixar. Aí, realmente, tem estudos clínicos provando que a berberina baixa a glicemia. Porém, para que paciente? São para todos? Nada na vida é para todos. Né? É verdade. É para aquele paciente que está começando a alterar a glicemia e que não toma metformina. Porque se ele já toma metformina, a berberina é a mesma coisa. Só que sendo fitoterápico. Quais são, então, as doenças crônicas, as mais prevalentes, as que sobressaem das outras? Primeiro, Patrick, o que é uma doença crônica? A doença crônica, ela é uma doença que você adquire, que leva um bom tempo com ela. Porque uma virose, você pega com 8 dias, você tá bem, né? Você pega uma infecção, você melhora, toma um antibiótico ali, melhora. As doenças crônicas, elas levam tempo e às vezes nem conseguem a cura, digamos assim. Quais são elas? Diabetes, hipertensão, câncer, asma. Geralmente a asma prolonga mais, leva um bom tempo. Então são doenças que o paciente leva um tempo para adquirir, mas também quando adquire, leva um tempo para se livrar delas. Tem que ser um conjunto, ações para conseguir tratar essas doenças crônicas. Uma das mais prevalentes hoje é diabetes, hipertensão e obesidade. E por incrível que pareça, todas estão ligadas. Dificilmente você vê um paciente com hipertensão atleta. Geralmente eles têm sobrepeso ou obesidade. Diabetes também. É bem característico do paciente diabetes essa gordurinha abdominal. Do diabetes tipo 2, né? O tipo 1, o paciente já nasce com ele, deficiência de insulina. Mas o tipo 2, você leva 10 anos, Patrick, para desenvolver. Ela fica lá caladinha no seu corpo, você nem percebe
que está adquirindo diabetes e quando aparece, eita, o ano passado eu não era e esse ano eu sou. Não existe isso. Não, justamente. Aí existe, muita gente faz aquele exame, né? Pegou o sanguezinho, testou lá e deu tudo certo, tudo ok. Porque aquilo ali não quer dizer muita coisa, né? Não, na verdade o pessoal faz muito, Patrick, glicemia de jejum. O que é a glicemia de jejum? Você vai medir o açúcar que está ali no seu sangue, mas ele é mais indicativo do que você comeu à noite. Você fez uma refeição mais rica em carboidrato, ele vai dar alto. Só que o pessoal faz, Patrick, amanhã eu vou fazer meu exame. Eita, não vou comer muito, porque amanhã eu vou fazer exame. Aí come menos. Aí aquele exame dá normal, teoricamente normal. Então, o ideal de você fazer um acompanhamento, tanto de quem já é diabético, como você quer saber se está no pré-diabetes ou não, é a hemoglobina glicada, que é a glicose ligado a uma célula do seu sangue, certo? Que é a hemoglobina. Então, na verdade é uma proteína, né? Aí você sabe realmente como está o estado de saúde do paciente. Quer dizer, é um exame bem diferente do que... ele mede os 3 meses, mais ou menos de 2 a 3 meses, o açúcar do seu corpo. Então, ele dá uma glicemia média. Se você fizer ele, vai estar lá, glicemia média estimada, 110. É como durante os 3 meses estivesse dando sempre 110. Exatamente. Agora, quando é que o sujeito está pré ou já está diabético? Enfim, qual é a numeração correta? Eu sempre indico procurar um profissional de saúde, Patrick. Por quê? O que é... Existe a saúde, a ausência de saúde e a doença. O que é ausência de saúde? Nem sempre vai estar lá no exame laboratorial. Ele está começando a alterar. Por exemplo, vou dar um exemplo. A hemoglobina glicada. Certo. Ela é considerada a partir de 5,6, 5,7, você já está ali no pré-diabetes, que é uma glicemia média de 120. Aí você já se alerta que está no pré-diabetes. É o em cima do muro. Ou você volta para a saúde ou você vai para a doença. Aí é onde o paciente tem que focar na atividade física, focar na restrição alimentar, que o pessoal tem muito medo de descobrir o diabetes, Patrick, porque diz que vai morrer de fome. Eu acho uma resenha. Eu acho uma resenha, porque eles chegam em desespero. Doutora, eu vou morrer de fome. Não é bem assim. Tudo a gente tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. O nutricionista hoje tem vários doces maravilhosos para quem é diabético, mas com baixo índice glicêmico. Tem os alimentos com baixo índice glicêmico, ou seja, não vai subir, são gostosos e não vai subir tanto a sua glicemia. Agora, infelizmente, a maioria dos industrializados são mentirosos. É ali zero açúcar e quando você vai olhar, tem açúcar ali. Outro dia eu li, diz que o açúcar, ele prejudica, mas não tanto quanto o pessoal pensa que ele prejudica. Quer dizer, ele é um bicho papão, mas não é esse balaio todo. Olha, Patrick, eu vou te dizer uma novidade aqui que você vai cair. Ele é o bicho papão. É. Porque, veja, muita gente chega lá na farmácia mesmo, eita, eu tô com um colesterol alterado. Eu tô com meu colesterol lá em cima, vou cortar carne de porco, vou cortar ovo, aí quer cortar tudo. Infelizmente, por incrível que pareça, o açúcar é quem aumenta o colesterol. O açúcar, tudo, olha, colesterol aumentado, glicemia aumentada, tudo sobra, né? É como nossa dispensa. Quando é que nossa dispensa está sobrando? Quando a gente comprou mais que é o que devia. A dispensa está lá sobrando. Bem assim é o nosso corpo. A gente só reserva 300 a 400 gramas de açúcar no corpo, que é o chamado de glicogênio. Isso é nossa reserva de açúcar. Um pouco no fígado e um pouquinho mais no músculo, dependendo se a pessoa for muito mais musculosa. Então, passou disso, esse açúcar é convertido em gordura. E o sal? Por isso que a gente engorda. E o sal? O sal, na verdade, ele é rico em sódio. E esse sódio... O sal... Ele é o cloreto de sódio. Exato. Pronto. Então, o sódio é quem afeta a pressão arterial. Aí ele mexe mais a nível de pressão arterial. Certo? Mas a gente tem que colocar muito na cabeça, Patrick, o que é uma hipertensão? O que é hipertensão? Hiper de muito, né? É uma pressão maior que seu coração está tendo que fazer para bombear sangue para todos os órgãos. Afinal, é ele que bombeia alimento para todos os órgãos. Quando é que isso acontece? Principalmente após os 40 anos, que a gente tem o que a gente chama de inflexibilidade vascular. Esses nossos vasinhos aqui, quando a gente tem 20 anos, Patrick, é uma maravilha. Ele dilata, ele tem a vasodilatação e compensa as pressões do nosso corpo. Quando a gente completa os 40 anos, a gente não tem mais essa vasodilatação. Ela é mais comprometida. Quem é paciente muito atleta, faz atividade física desde os 20 anos, tem esse potencial melhor. Mas, infelizmente, a grande maioria não são, né? Então,
esse vaso fica enrijecido, então vem uma pressão, vem uma doença que aquele órgão precisa de mais sangue e o coração tem que fazer bum, bum, trabalhar bem mais forte para compensar isso aí. Aí vem a hipertensão, justamente por essa fragilidade vascular. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Depois dos 40, 50 anos, você fica em pé muito tempo, o pé incha um pouquinho, por causa da dificuldade vascular. Então, muitas vezes, a hipertensão está ligado a distúrbio vascular também. O que é que as pessoas se queixam mais? Qual a queixa das pessoas? O que é mais recorrente ou, enfim? Olha, famoso peso, né? O peso é uma das maiores queixas de todo mundo hoje. O sobrepeso, a obesidade, queda de cabelo, tá? Uma queixa muito grande das pessoas. Queda de cabelo? Mas qual a razão? Queda do cabelo? Olha, você chegou onde eu queria. Qual a razão? A gente tem que saber que o que são sintomas e o que é doença, Patrick. Queda de cabelo, unhas fracas, as queixas que o pessoal se queixa, queda de cabelo, unha fraca, intestino preso. Isso aí não é a doença, são sintomas. Aí é onde você vai investigar o que está causando aquilo. Por exemplo, o Covid. O Covid causou uma queda de cabelo imensa nas pessoas. Por quê? Deus é tão perfeito, Patrick, que ele deixou nosso corpo para sobreviver a todo custo. Nós somos a criação perfeita de Deus. Então, se a gente pega um Covid, nosso pulmão está comprometido, toda a nossa imunidade se volta para proteger o pulmão, porque ele está precisando de socorro. Aí, qual é o últimozinho ali da lista? As últimas coisinhas da lista, pele e cabelo. Então, qualquer doença que ocorra no nosso corpo, nosso cabelinho paga a conta. Inclusive câncer. Porque na quimioterapia a gente perde o cabelo. Porque a quimioterapia quer combater as células que se proliferam muito rápido. Como o cabelo se prolifera muito rápido, a tendência dele é cair, é a pele ficar um pouco ressecada. Então, sempre a nossa pele, nosso cabelo vai pagar a conta quando o nosso corpo não funciona bem. Então, infecções bacterianas, viroses, Covid, doenças crônicas levam à queda de cabelo. Emocional, cortisol alto, leva à queda de cabelo. Então, acho que hoje todo mundo reclama muito de queda de cabelo. Mas aí é onde está a chave. Aí compram na internet, eita, esse suplemento aqui verdade. Serve para o cabelo. A pessoa se alimenta super bem, a pessoa é jovem, tem todas as vitaminas do corpo e ainda fica botando mais vitamina pra dentro. Quando você vai ver o cortisol da pessoa que tá alterada, é o estresse. Aí toma vitamina, não resolve nada. Aí é aquela questão de você avaliar um profissional, Patrick, serve pra uns e não serve pra outro. Por quê? Porque é um sintoma, não é a doença. Você tem que descobrir a doença pra tratar a real causa dessa queda de cabelo. A pele ressecada, quer dizer, muita gente coloca hidratante, porque tá faltando hidratante, hidrata teu corpo aí, tua pele, que resolve o problema. E não é desse jeito, não é assim. Patrick, a gente tem que entender que a pele é o maior órgão do corpo humano. É nossa proteção. Se a gente existe é porque a pele tá protegendo todos os nossos órgãos ali. Então, a coitada paga a conta também. Muita coisa de pele, ao contrário do que o pessoal pensa, vem de dentro para fora. Por exemplo, diabetes. Se você é diabético, produz citocinas inflamatórias, seu corpo está inflamado, a sua pele paga a conta. Se você pega um Covid e a sua imunidade se volta todo para se defender você, sua pele paga a conta. E principalmente quando você vê uma pessoa muito velha, não é aquelas pessoas mais idosas que tem a pele muito enrugada, eu não falo do rosto não, que enruga aparece em todo mundo. Eu falo daqueles braços bem enrugados, extremamente enrugado. Você não precisa nem investigar. Ela tem problemas ósseos. Tem problemas ósseos. Por quê? O mesmo mecanismo que produz o colágeno da pele produz o colágeno dos ossos. Quem é mais importante, Patrick? A pele ou o osso que te mantém de pé? O osso. Então, todo o colágeno que você tomar vai primeiro para os ossos para depois ir para a pele. Pegando aí essa questão de osso, muita gente diz, olha, tem que tomar leite porque vai melhorar o osso por causa do cálcio, não sei o que, tal. Aí uns dizem, não, o leite da vaca ficou pro bezerro. Eu queria que você me explicasse esse negócio aí. O leite, os nutricionistas conseguem explicar até melhor do que eu, mas o leite é uma eterna incógnita. Por quê? Realmente, leite tem grande quantidade de cálcio, tem vitamina D que fortalece os ossos, mas a pessoa tem que ter um intestino bom. Na verdade, Patrick, é outra coisa que eu vou entrar no tópico, saúde hoje está ligada a intestino. Quais são os dois órgãos que mais entram em contato com infecções? Pulmão e intestino. Por que a gente usou máscara durante o Covid? Para proteger nosso nariz de entrar patógenos. Só que a gente não protege nosso intestino, que a gente come 4, 5 vezes por dia.
Então tá lá nosso intestino trabalhando, entrando em contato com bactérias patogênicas, né? E o intestino é quem decide. Peraí, o que não presta vai sair pelas fezes. O que presta eu vou absorver para minha corrente sanguínea para ser meus nutrientes. Então o que é que acontece? Hoje o pessoal, uma das queixas que reclamam muito é má funcionamento intestinal, que a gente chama de leaky gut. Leaky gut é um intestino permeável. Então você toma um leite, aí botam a culpa no leite, o vilão é o leite, mas não é. Se seu intestino é saudável, você toma leite e você fica perfeito. Agora, pessoas que têm o intestino não saudável, em desbiose ou com leaky gut, aquela proteína vai permear, que não deveria entrar, que a proteína tem que ser quebrada em aminoácido para ser absorvido. Só que quando está em leaky gut, às vezes a proteína penetra, seu sistema imunológico reconhece como estranho, porque aquilo não é normal do seu organismo, e começa as manifestações alérgicas. Então, às vezes as pessoas vão à farmácia, se dana a tomar antialérgico, toma e voltando. E o problema continuando. Por quê? Porque estava no intestino. Não estava no leite e não estava na alergia, estava no intestino. Inclusive, já ouviu falar numa pessoa enfesada, Patrick? Enfesada. Olha a origem da palavra. Enfesada. Literalmente. Cheia de fezes. É verdade. Então, ela nem percebe, mas o intestino funcionando mal, ela não tem um humor bom. Porque ela está estufada, ela está com substâncias que já deviam ter saído e tá ali no intestino, né? Ela tá sem produzir serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, porque 90% é produzido no nosso intestino. Então, tudo isso, o intestino contribui para o nosso humor, contribui para a nossa imunidade, contribui para a absorção de nutrientes. Esses dias mesmo teve na farmácia uma paciente diabética que já estava para ir para a insulina. Ela já tomava 3 tipos de medicamento antidiabético, e que a gente tem que confiar no paciente, sabe, Patrick? Muitas vezes a pessoa diz, não tem condições, uma glicemia dessa. E você tá comendo errado. Só que ela disse que comia tudo direitinho. Aí eu conversando, conversa vai, conversa vem, ela falou do intestino, que não funcionava bem. Meu intestino não funciona bem, eu passo 5 dias para ir no banheiro. Aí a gente disse, não, vamos colocar esse intestino para funcionar, que a gente tem que lembrar que a absorção ocorre no intestino. A absorção dos alimentos, dos nutrientes, dos medicamentos. Então, até para você tomar um medicamento, você tem que ter um intestino bom. Aí, o que é que acontece? Eu trabalhei o intestino dessa paciente. A glicemia dela baixou. O médico dela ligou para mim para saber qual foi o antidiabético que eu dei para ela. Aí eu disse, nenhum. Ela não tomou remédio nenhum antidiabético. Ela simplesmente tomou um probiótico para funcionamento intestinal. Agora, pode ser qualquer probiótico, Patrick? Não. A gente tem que entender se o mau funcionamento dela é intestino grosso ou intestino delgado. Porque se você der o errado, vai piorar. A gente tem que entender se esse paciente tem infecção, se toma antibiótico. Porque se ele toma antibiótico e for tomar um probiótico, o antibiótico não só mata o que é ruim, mata o que é bom também, mata os probióticos. Aí não adianta. Então tem que ser uma coisa bem regularizada, bem certinha, com a necessidade do paciente. Não é chegar na internet, vou comprar probiótico é vida. Não. Vai ser excelente para uns e para outros vai piorar. Tem perguntas aqui pelo nosso WhatsApp já. Bom dia. Pede para a farmacêutica falar sobre sódio alterado e também vitamina K2. Obrigado. Tá. O sódio, como eu falei no começo, né? O cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha. Então, se você faz um exame e vê lá que seu sódio está alterado, você tem que realmente cortar um pouco o sal. Porque isso vai influenciar na sua pressão. Não significa que, olha, nada, Patrick, isolado produz um efeito. Sempre é um conjunto, né? Porque a gente tem pressão alta. Começou nos 40 anos, você não tem vasodilatação. Você já tem uma rigidez dos seus vasos sanguíneos. Ainda toma sódio. Às vezes ainda tem glicose alterada, na linguagem popular, conjecturando, entupindo aquele vaso ali. Tá? Então, tudo isso contribui para a sua pressão só aumentar, mesmo você tomando antihipertensivo. Então, você tem que criar bons hábitos. Pronto. Existem os elementos naturais perfeitos que Deus deixou. Atividade física. Ao contrário do que o pessoal pensa, que a atividade física é para emagrecer. Emagrecer é fechar a boca, minha gente. Não existe milagre. Tem que fechar a boca. É igual nosso dinheiro, Patrick. Quando é que a gente junta dinheiro? Quando gasta menos do que ganha. É verdade. Então, a gente tem que gastar mais e comer menos. Mas atividade física é vida. Vida.
certo? Só falando aqui dos homens, que a gente vai entrar no Novembro Azul, para você ter uma ideia, os problemas mais corriqueiros do homem, que é a impotência sexual, e depois dos 40 fisiologicamente acontece com a maioria dos homens, justamente por causa dessa rigidez nos vasos. O exercício simplesmente produz óxido nítrico, que é um Viagra natural. O exercício físico. O exercício físico. Se você pratica, Patrick, você vai funcionar bem. O homem vai funcionar bem. Tô dando essa notícia a todos os homens, viu, minha gente? Essa dica aí maravilhosa. Agora, onde é que o homem peca, Patrick? Se você disser, toma esse comprimido todo dia, ele vai e toma. E cadê a caminhada diária? Aí ainda tá com o coração, complica o coração, né? Entendeu? Então, a gente tem que entender que a gente é fruto de uma constância. Você fez uma atividade hoje, seu corpo produz óxido nítrico e vasodilata até amanhã. Então, até amanhã você dificilmente vai ter um AVC, sua pressão vai alterar, você vai estar super bem. Aí você chega amanhã no seu dia a dia, come um monte, não faz exercício. Depois da manhã vai estar protegido de forma alguma. Vamos aqui, tem participações, tem outro áudio aqui, vamos lá. Boa tarde, Patrick. Boa tarde, doutor Elianai. Aqui é Pedro Bastos. Sou cliente da sua farmácia, né? Que eu e minha esposa tomamos o Ramipril, a pressão, e também pegamos mensalmente o Simvastatina. Já que a senhora falando do problema do intestino, eu sou portador de doença de Chagas no intestino. Tenho mega sigmoide chagase. E vivo sofrendo muito com prisão de ventre. E é aquele dilema, né? Passo uma semana bem, passo 2, 3 dias morrendo. Já fui internado várias vezes com o intestino travado. Tenho que fazer lavagem intestinal e tudo, e vive nesse dilema, sofrendo sempre. Se no seu trabalho de manipulação se tem alguma coisa destinada à prisão de ventre, gostaria de saber, por favor. Um abraço, boa tarde a todos. Bom dia, aliás, ainda. Bom dia. Seu Pedro Bastos, pois não, doutor? Bom dia, Pedro, tudo bem? Antes de tudo, obrigada por ser cliente Fórmula Certa. Segundo, eu vou fazer o seguinte: passa lá e marca a tua consulta. Eu preciso avaliar o que você toma. A nossa saúde, Pedro, começa no intestino. Se você não tem um intestino funcionante, mesmo você tomando Ramipril, mesmo tomando Simvastatina, dificilmente você vai ter suas taxas equilibradas, certo? Tem que saber também por quanto tempo você toma essa Simvastatina. Simvastatina geralmente dá muita disfunção muscular. Muita gente chega lá com dores musculares pelo uso de muito tempo de Simvastatina. Então a gente tem que conversar, verificar aí. Mas não se preocupa não, com certeza a gente vai achar essa melhor solução para o seu intestino. Porque sem o intestino funcionar, você não absorve corretamente os medicamentos, você não regula suas taxas, você não tem o humor, você nem percebe e já está estressado com qualquer coisa que aconteça. Não é culpa sua, é culpa do intestino que não está funcionando, não está produzindo serotonina e automaticamente muda essa questão do humor aí, tá bom? Então vai lá, marca a tua consulta que a gente conversa lá meia hora, 1 hora à vontade. Eu te garanto que você vai ficar bem. Eu tenho aqui uma pergunta pelo o Instagram Ideias Vanguarda. A pergunta é a seguinte: Patrick, bom dia, estou aqui acompanhando o programa e queria saber da doutora. Eu comecei a fazer exercício na academia, porém depois de 24 horas começa a aparecer umas dores no lado esquerdo da minha barriga. É comum? É alguma coisa muscular? O que é que pode ser? Bom dia. Como é o nome? Não colocou o nome aqui? Bota o nome aqui pra gente registrar, pois não? Para falar melhor, né? Uhum. Mas deixa eu falar para esse paciente. Veja, quando a gente começa a fazer atividade física, realmente o corpo da gente inflama. A gente inflama para desenvolver o chamado anabolismo. Crescer o músculo. Então, o que é que acontece, Patrick? Muita gente acontece isso, reclama de dor muscular. Aí vai no outro dia na academia e toma um anti-inflamatório. Gente, você está desfazendo o trabalho da academia. Você não pode tomar anti-inflamatório antes de malhar. Seu corpo tem que inflamar. Para você criar músculo, olha, nossa vida a gente tem que sofrer para crescer. Isso é fato, viu? Não tem para onde correr, tem que sofrer para crescer. Você quer desenvolver sua cognição, sua memória, você tem que estudar. Estudar inflama. Estudar inflama os neurônios e essa inflamação faz as células se multiplicarem. Rapaz, tá vendo aí, André? Bem assim é nosso músculo. Podem falar aí com o personal trainer, inclusive o Murilo vai estar com a gente na caminhada, que a gente vai até o final do programa falar sobre isso. Não. Mas é muito interessante. Por isso que a gente, quando vai malhar, não malha o mesmo músculo todos os dias.
Por isso que, por exemplo, um dia braço, um dia perna. Um dia braço, outro dia perna, para dar tempo do descanso. João Pedro, ele colocou aqui, João Pedro, ele disse que o incômodo é do lado esquerdo da barriga, é do lado esquerdo. Isso. Aí ele tem que ver os exercícios que ele está fazendo. Se está fazendo muito abdominal, se está fazendo diariamente, de repente não está dando esse intervalo aí do músculo se recuperar, né? Aí tem gente também, Patrick, que faz umas dieta louca. O que é uma dieta louca? Só come proteína, zero carboidrato. Nosso cérebro, o primeiro combustível do nosso cérebro é carboidrato, né? Então o pessoal zera, aí começa a sentir dor de cabeça, fraqueza. O corpo vai reclamar essa falta, né? A gente tem que entender que nossa vida é um equilíbrio. Como a gente falou no começo, saúde é o bem-estar físico, mental e social. Nosso corpo é perfeito, a gente que tira ele da ordem. Deus deixou perfeito. Uma coisa que eu sempre comento aí pra todo mundo que toma omeprazol, é uma das queixas também que falam muito na farmácia. Eu tô com meu estômago doendo, eu tô com acidez, meu estômago dói demais. Aí o que acontece? O médico passa omeprazol, pantoprazol, esses azóis da vida. A gente tem que entender, voltando a falar de medicamento manipulado e de drogaria, que todo medicamento é um xenobiótico. O que é um xenobiótico? É uma substância que não existe no corpo e o corpo vai achar estranho. Então, algumas pessoas podem desenvolver efeitos colaterais e efeitos adversos. Diferente de bioativos, de nutracêuticos, que vão fazer sua cascata bioquímica funcionar, mas eles já estão lá. Então, seu corpo não reconhece como estranho. Certo? Então, assim, o que é que acontece com a atividade física? Você inflama, né? A maioria das doenças neuropsiquiátricas, Patrick, depressão, ansiedade, Alzheimer, que já tem estudos chamando o Alzheimer de diabetes tipo 3. Sim. Já tem estudos chamando o Alzheimer de diabetes tipo 3. Porque todas as doenças neuropsiquiátricas, elas têm um fundo inflamatório. Então, às vezes, o paciente tá lá tomando antidepressivo, ansiolítico, aquele monte de remédio e não estão tratando a inflamação do corpo. Você tem que desinflamar seu corpo. Se seu corpo estiver inflamado, não tem remédio que dê jeito. E vai ter morte celular, morte de neurônio. Aí o paciente vai perdendo memória, é muito comum queixa de perda de memória. Perda de memória é morte neuronal, é morte de neurônios. Tá? A gente tem que cuidar, tem que criar saúde. Depois dos 40, se a gente não começar a criar saúde, a doença vai chegar. Ligeiro, né? Ligeiro. Pois não, André, né? Tem Olha, aí. Patrick, o pessoal participando por aqui. A Sani, bom dia, Patrick. Gostaria de parabenizar a doutora Elaniale pela excelente entrevista. Quem está por aqui também. Abrindo só um parênteses aqui, eu quero dizer, doutora, que temos aqui várias participações, muitas mesmo. Que legal. O tempo aqui é curto, mas vamos tentar passar todos aqui para a doutora responder. Pois não. Por exemplo, aqui a Camila Rafaela Amaral, ela colocou por aqui o seguinte: parabéns, doutora Elaniale, falando, ou melhor, dando um show de dicção e dicas valiosíssimas para os ouvintes da rádio. Vai virar radialista. Tem dúvida por aqui também, Patrick. Cadê aqui? Bom dia, meu nome é Betânia, tenho hipertireoidismo. Hipertireoidismo. Essa palavra aí mesmo, hipertireoidismo. Sou acima do peso, mas já faço caminhada e já emagreci um pouco e continuo. Tem cura se eu me cuido? Como é o nome dela? O nome dela é Betânia. Betânia, veja só, eu costumo sempre saber em que fase se encontra o problema do paciente. Porque, por exemplo, disfunção da tireoide, hipo ou hipertireoidismo, depende se você já está há muitos anos ou se você está começando. Porque o que é que acontece com o corpo da gente? Por isso que eu sempre reflito novamente. Vamos criar saúde, gente, senão a doença vem. Às vezes você está no estágio inicial. Sua glândula está parando um pouco de funcionar. Aí você vai no médico, o médico passa hormônios da tireoide, T3, T4, né? A gente tem que entender que Deus fez o nosso corpo perfeito. Ele vai tentar sobreviver a todo custo. Então, o que é que acontece? Quando você começa a repor o hormônio, a glândula entende que já tem e para de fabricar. Então, se você está começando com isso, é muito melhor você praticar atividade física, fazer uma suplementação. Quais são os principais suplementos da tireoide? Selênio, vitamina A, zinco, vitamina D. Por quê? Porque sua tireoide vai trabalhar mais. Ela vai trabalhar a seu favor. E às vezes, quando você repõe o hormônio, ela vai ficar preguiçosa. Agora, é como eu digo, tudo depende do estágio que se encontra. Se está começando, se já tem muitos anos. Então, a gente tem que realmente, varia muito de paciente para paciente. Mas, de antemão, se você já tem, conversa aí com um profissional de saúde para acompanhar direitinho aí e o que pode fazer de melhor por você, tá bom? Atividade física sempre é benéfica, sempre.
tá? Sempre é muito bem-vinda. Ô, doutora, atividade física seria o quê? Uma caminhada, um quê? Qualquer atividade, mas com constância. Certo. Porque o pessoal, quando eu digo, olha, gente, faça atividade física, a dona de casa, eu já passo o dia todinho varrendo, arrumando. Lá. Gente, isso não vale. Qual é a função da atividade física? Tem que ser um ritmo que acelere o coração, porque isso aí vai produzir óxido nítrico, levar vasodilatação. Olha que interessante, Patrick. O que é que a vasodilatação faz? Chega sangue mais rápido em todos os órgãos, então diminui a ansiedade. Chega sangue no cérebro, oxigênio no seu cérebro, diminui a ansiedade. Então não existe medicamento que tratou depressão sozinho, se você não faz uma atividade física. Tudo se resume, o que diz a Bíblia, ao amor. Você tem que ter amor próprio, minha gente. Amem-se, cuidem-se, procure saúde. A gente tá lá na fórmula certa esperando para gerar saúde para você. Coisa bacana, rapaz. Você traz o amor de casa e o restante que falta, a pitadinha e o restante que falta, na fórmula certa a doutora tem para você. É verdade, Olha, verdade. Bom dia. É o Vanilson Gomes. Bom dia. Sinto dores na nuca. Será estresse? Eu tenho também bico de papagaio. É muito comum. Agora tem que saber se é uma dor aguda, que surgiu agora, ou se é crônica. Se é crônica, provavelmente é ligada ao estresse. A dor crônica é quando faz muito tempo que já se faz muito tempo, vem se repetindo. Tem gente que até se acostuma, Patrick, acredita? Se acostuma com aquela dor. Gente, não se acostumem. Não deixem o anormal se tornar normal. É porque a dor é justamente o sinal que tem alguma coisa errada no corpo, né, doutor? Deus é tão perfeito que tem 3 coisas que sinalizam que a gente não vai bem. A dor, a queda de cabelo, porque como eu disse, o nosso corpo é prioridade. Ele vai se voltar para a proteção de todos os órgãos e o cabelo e a pele paga a conta. Então, cabelo e pele, porque se o órgão tá lá dentro escondidinho e não sente dor, você não sabe que tá doente. Aí o que é que Deus deixou? Queda de cabelo. Vai investigar o que é que tá de errado. Porque ninguém quer o cabelo caindo. São sinais, né? São sinais. E a unha fraca, né? O nervoso, a falta de sono, que é muito comum hoje em dia. Gente, hoje o Brasil é um dos maiores se não for o primeiro, tá entre os 5 doutora, primeiros. Só deixar bem claro para que quem está escutando, a queda de cabelo, a questão do que o homem que não tem cabelo, que tem a questão genética, né? Isso. Né? Que aí já é uma outra situação, e tem aquele que cai, mas aí volta, né? Cresce depois quando ele resolve o problema, que no caso, esse que a senhora está falando, ele volta a ter o cabelo normal, né? Assim? Isso, volta. Volta assim, tem loções. Agora, como eu sempre digo, Patrick, tem que investigar a causa, porque muitas das causas é estresse. E hoje, eu costumo dizer, a gente não pode evitar o estresse que chega pra gente, mas a gente pode trabalhar o nosso emocional para não estar se estressando com tanta coisa. Pois não. Diga, pode fazer o seguinte, André, antes de você trazer essa outra participação, deixa eu trazer aqui o intervalo, né? Retornaremos já. Hoje o assunto tá bom, inclusive as participações. Painel também bombando, viu? É verdade. Você manda a sua pergunta pra cá, a doutora Elaniale Santos vai responder. Continue aí, não sai daí, por não? Pode participar no Instagram também, Patrick. Pronto, Instagram. @papacaça_oficial. Sim, exatamente, @papacaça_oficial é o Instagram da Rádio Papacaça, também o Ideias Vanguarda, o Instagram também, parceiro da Rádio Papacaça, você pode mandar a sua pergunta lá no direct. E também o André Neto. E tem o André Neto também. Retornaremos já. Continue na sintonia 102,9 Papacaça FM. De segunda a sexta estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco. Empréstimo pelo app em 3 cliques é fácil. Se você é cliente VCNet e gosta de assistir filmes e séries, preparamos uma super oferta para você. Por apenas R$10, tenha mais de 120 canais na palma da sua mão. Isso mesmo, mais de 120 canais por apenas R$10. Tudo isso com os canais Multishow, Fox Sport, Band Sport, HBO e os canais do Telecine para você assistir filmes 24 horas por dia.
dia. Só a VCNet tem mais de 120 canais com Telecine HBO por apenas R$10. Tá esperando o quê? Manda um zap agora mesmo pra 82 30 36 9620, 82 30 36 9620. Gosta de assistir filme? Então gosta de Telecine. 24 horas por dia, filme pra se divertir em qualquer lugar. A Farmácia Farmagê apresenta mais uma promoção. Comprando da Farmagê, além de cuidar da sua saúde, você ainda concorre a prêmios incríveis. Olha só o que você pode levar para a sua casa: um fogão de 6 bocas, um micro-ondas e uma geladeira. Mas fique atento, vem muita surpresa por aí. Em compras a partir de R$10, você já garante o seu cupom. Promoção válida até o dia 30 de dezembro. Farmagê, o tempo todo cuidando de você. Localizada na Praça Dom Pedro II, aberto de domingo a domingo. Esta é a Rádio Papacaça FM 102,9 MHz. Bom Conselho, atravessando fronteiras. Atravessando fronteiras. Papacaça Debate. Entrevista. Patrick Oliveira. Opa, de volta aqui com o nosso debate, a nossa entrevista nesta terça-feira. Perguntas, André Neto? Tem muitas, viu, Patrick Oliveira, por aqui no painel interativo. Boa tarde, Patrick, aqui é a Heloísa. Eu estou gestante. Toda vez que eu almoço, eu fico com aquela fadiga, com aquele negócio subindo e descendo na garganta. É normal? Pergunta aí a doutora. Eu fico com aquele mal-estar toda vez que eu como massa. Primeiro a gente tem que saber como era seu funcionamento intestinal antes da gestação, né? Porque toda gestante, a gente tem que entender que o metabolismo dela fica mais lento, um pouco mais lento, porque ela está alimentando um ser vivo. Inclusive tem um problema relacionado ao melasma, porque as mulheres reclamam tanto de melasma pós-gestação. Uma vitamina que é protetor solar natural e que é fotossensível, se estraga com o sol, se chama ácido fólico. É a mesma vitamina que gera o bebê, que é muito usado na gestação. Então a mãe desvia essa vitamina para o bebê. Por isso que é muito comum acontecer o melasma. Então a gente tem que entender que o bebê está ali crescendo, está comprimindo o estômago, né? O estômago tá ficando todos os órgãos apertadinhos. Então, eles começam a funcionar mais lento, digamos assim. Então, a gestante tem que praticar um pouquinho de atividade física, tem que evitar deitar logo depois de comer, porque isso já dificulta a digestão. Geralmente, a gestante já tem a digestão um pouco dificultada. Tem os enjoos por causa das alterações hormonais, tem a pressão sobre o estômago, que ele já vai ficando mais pressionadozinho ali pelo crescimento do bebê. Então, é comum sim acontecer isso. Aí, para evitar, ela tem que comer mais, um pouco menos intervalos maiores. Maiores não, deixa eu explicar melhor. Ela tem que comer um pouco menos com mais frequência. Sim, mais frequência. E não comer muito de uma vez só. E também não deitar após a refeição. Ô, doutor, então pegando esse gancho aí com relação à alimentação, tem gente que diz do diabético. Então, tem o médico, enfim, diz que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Diz que quem pratica exercício físico, está na academia, o nutricionista também diga 3 em 3 horas. Qual a importância disso aí? Olha, é aquilo que eu sempre digo, Patrick, varia muito de paciente para paciente. Justamente porque, em regras gerais, no modo geral, todo mundo indica isso, para quem tem diabetes e para quem está na academia. Não, 3 em 3 horas pode comer, nem que seja uma uva. Isso depende do paciente, porque tem paciente que é esvaído, minha gente. Se for botar ele para comer de 3 em 3 horas. Eu da vida, se for comer de 3 em 3 horas, eu dou um prejuízo. O que ele quer é um terror. A estratégia que o nutricionista tenta montar... Patrick tá rindo aqui, eu vou rir demais também. A estratégia que o nutricionista tenta montar é fazer ele comer para não ter tanta fome, não fazer aquela comilança toda. Só que a gente tem que entender que o que é o diabetes? É
a glicemia, o açúcar alto no sangue. E ali faz com que a insulina pegue aquele açúcar e jogue dentro da célula para compensar. O que é que acontece? Se você come de 3 em 3 horas e come errado, aumenta a sua insulina e a tendência é você piorar a diabetes. Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia de 3 em 3 horas, não. É porque tem gente que come pra viver, outros come pra morrer, né? Exatamente. Inclusive, você já tem muito essa história de jejum. Você já ouviu falar? Jejum intermitente. Jejum é vida, minha gente. O que é que eu costumo? Não consigo, doutora. Mas o jejum que eu faço, você consegue. Deixa eu lhe dizer que você faz. Eu vou lhe dizer agora. O que é que acontece? Jante no máximo até 7 horas. E só coma no outro dia 7 da manhã ou 6. Você vê hoje é de 7 horas, quando é 8 horas, 9 horas, eu já quero comer de novo. Não, aí você tá na linha dos saídos. Tem umas participações aí, André. Bom dia, como faço para marcar uma consulta urgente com a doutora? É a Cleide. Olá, Cleide. Gente, pode ligar diretamente lá pro celular, pro número da farmácia, que elas agendam o horário, tudo direitinho para vocês, viu? Para não comprometer trabalho. E eu sempre digo, deixem meia hora a 1 hora disponível, porque uma boa consulta, ela tem que entender o paciente por inteiro, da cabeça aos pés. Tem que entender o que toma, os problemas, os últimos exames que foram feitos, certo? Então, já deixa um tempo reservado, porque às vezes chega gente lá, quer que a gente resolva o problema e só tem 10 minutos que o carro tá partindo. Olha, gente, não adianta. Reserve um tempinho pra saúde, pra você. Marca lá, já é o horáriozinho marcado e a gente vai conversar sobre tudo que você precisa, tá, Cleide? Deixa eu falar, a nossa próxima pergunta, queria que você falasse sobre a enquete do Formulando Saúde. De que se trata essa enquete? Sim, gente, aí novidade para vocês. A partir do mês de novembro, a gente vai estar lançando uma enquete na rádio, Formulando Saúde, com dicas de saúde. Então, toda semana vai ter uma dica de saúde para vocês. Vocês podem até sugerir no Instagram da farmácia o tema que vocês querem e a gente vai estar ajudando aí vocês a formular saúde. Nossa farmácia é fórmula certa. A gente busca o máximo, Patrick, tá levando essas informações de saúde. Por quê? Porque a gente quer que o paciente esteja bem. Não adianta a gente liberar um comprimidozinho, dizer lá, tome, e ele não tem instrução de como tomar, do que deve comer, do que deve fazer, qual o melhor horário para tomar aquele medicamento. Aí eu volto à história do omeprazol. Usa omeprazol para gastrite. O que é que acontece? O médico passa para tomar 30 dias. Ele se sente tão bem que toma por 5 anos. Ele não quer parar porque está se sentindo bem. Só que a gente tem que entender que tudo que Deus faz é perfeito e tudo que Deus deixou no nosso corpo tem uma função. Se você for lá ler a bula do omeprazol, vai estar lá, inibidor de bomba de prótons. Ele inibe a produção de ácido no nosso estômago. Mas Deus deixou o ácido para fazer a digestão. O nosso estômago tem que fazer a digestão da comida. Quando você toma omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, por muitos anos, você inibe esse ácido e seu estômago não faz a digestão perfeita. Aí o que é que acontece? Aquilo que tinha que chegar bem triturado, só para o intestino absorver, chega um bolo. O intestino não entende nada, começa a manifestar reações alérgicas e o pior, não é incomum vários pacientes que tomam omeprazol por muito tempo desenvolver pólipos intestinais pelo uso do omeprazol. Porque a gente não pode bloquear por muito tempo. Deus deixou a gente para funcionar a fisiologia perfeita. Quando a gente começa a bloquear por muito tempo, você vai ter uma consequência ali. Fale, por gentileza, da primeira caminhada Formulando Saúde, que vai acontecer no dia 29, finalzinho do ano já, 9 de dezembro, né? Isso, gente. Veja só, junto com a enquete do Formulando Saúde, que vai ter dicas de saúde aí para vocês, agora dia 29 de dezembro, a gente vai ter a caminhada 40 mais. Então, todos os quarentões aí apostos, viu, minha gente? Vamos fazer uma caminhada com dicas André? De saúde, com diversão. O Murilo vai estar presente para ensinar exercícios também, vai ser bem animado. Geralmente, todo final de ano, a gente gosta de sortear brindes para nossos clientes. Aí esse ano a gente fez diferente. Vamos ter 7 prêmios, um prêmio de 300, um de 200 e 5 prêmios de R$100 para todos que participarem da caminhada. Não vai ser corrida não, viu, minha gente? Não é para quem chega em primeiro lugar não, viu? Senão vai estar todo mundo, senão os 70 vão ficar desanimados, né? Então vai ser para todo mundo e vai ser um sorteio. A gente vai caminhar, vai se divertir, vai ter dicas de saúde, um momento diferente e no final, quem estiver participando da caminhada vai participar do sorteio. Então você quer que chegasse primeiro caminhando? Não, a gente pensou nisso, mas como o nosso intuito, Patrick, é criar saúde, a gente quer pegar aquele paciente diabético, aquela paciente que não tem costume de fazer caminhada e motivá-lo a caminhar.
Então, se a gente já for fazer uma corrida, eles não vão querer ir. E a gente quer levar saúde aí para todo mundo. Perfeitamente. Mais perguntas aí, André? Tem, Patrick Oliveira, tem bastante aqui no nosso penetrativo, pessoal. Pra você ter ideia, tem aqui mais de 20 mensagens aqui. Eu acredito que não vai dar tempo de... Quase 30, viu, doutora? Não vai dar tempo de passar todas, olha só. Bom dia. Não posso sentir cheiro de poeira e nem passar muito estresse, que o meu nariz sangra. O que pode ser? Gabriele. Olha, Gabriele, se você quiser pode agendar lá uma consulta com a gente, mas de antemão eu vou te dizer o seguinte: todas as mucosas do corpo da gente são interligadas, ou seja, intestino, nariz, vagina, urina, geniturinário, todas são interligadas. Às vezes você tem uma inflamação em um e o sintoma manifesta em outro lugar. Certo? Então, por exemplo, se teve uma paciente que chegou lá na farmácia com infecção urinária de recorrência. Praticamente de 2 em 2 meses ela tomava antibiótico com infecção urinária. Isso não é comum, a gente não pode aceitar isso. Quando eu conversei bastante com ela, o intestino não funcionava bem. A gente botou o intestino para funcionar, tem 2 anos que ela não tem infecção urinária. Então, esse pode ser um processo alérgico, pode ser uma inflamação intestinal que esteja se manifestando de forma no nariz, como alergia, tá? Então a gente tem que dar uma investigada. Você já fez algum exame de IgE para saber se é alérgica? Investigar aí direitinho, depois você leva lá pra gente, tá bom? Mais uma, Patrick. Não. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de saber da doutora. Eu estou com um estalo nos ouvidos, no ouvido direito. Há alguns meses. Já fiz lavagem com o médico, nada resolveu. Até perco o sono. O que pode ser? Tenho um problema de tireoide também. Fale o número da farmácia também, por favor. E tudo na tibochada só. Olha, gente, é muito comum zumbido no ouvido, né? Até outras questões inflamatórias pode levar. Tem que saber das suas taxas de tireoide se estão em dias, mas zumbido no ouvido é muita coisa que pode ser. Realmente é uma coisa que tem que ser bem investigada pra gente saber direitinho. Você falou ainda há pouco sobre o antibiótico. Existe a informação de que tomando muito antibiótico prejudica os rins. É verdade ou não é verdade? Gente, olhe, eu costumo dizer que um antibiótico tem 2 linhas. Ele pode salvar e ele pode matar. Vixe. Por quê? E tem muita gente que é viciada em antibiótico, viu, padre? Acha que antibiótico... Porque realmente, antibiótico resolve mesmo o problema. Só que a gente tem que saber, para cada uma célula do nosso corpo, nós temos 10 bactérias. Nós só somos 10% humano. Maria. Para cada célula existe 10 bactérias. E quase todas elas estão na pele, que é o maior órgão do corpo humano, e no intestino. Só que quando é que a gente adoece? Quando essa relação inverte. A gente tem muita bactéria que são nossos soldadinhos bons, digamos assim. Eles estão lá para defender a gente de tudo de ruim que chega. Quando esses soldadinhos bons caem, que os ruins começam a proliferar, a gente adoece. Aí o que é que acontece? A gente toma um antibiótico, mas a gente tem que saber que o antibiótico não seleciona as bactérias ruins. Eles matam tudo. Mata tudo que é bactéria, mata todas. Aí deixa a pessoa. Então o que é que acontece? Você tomou um antibiótico, você se livrou da infecção, ele te salvou, mas ele te deixou sem imunidade. Você não tem suas bactérias boas. Então, o ideal é logo depois de tomar antibiótico, tomar um complexo vitamínico, ver a questão do intestino, porque geralmente, por que dá diarreia? Porque geralmente antibiótico dá diarreia? Porque desarranjou o intestino, matou as bactérias boas. Aí você teve um desarranjo intestinal. Matou até os soldadinhos que estavam trabalhando lá, construindo tudo direitinho, matou, né? Tudinho. Então, assim, você fica sem imunidade. Apesar de ter salvado você naquele momento da doença, você também fica sem imunidade. Então, você tem que começar, terminou o antibiótico, começar a trabalhar a questão de voltar a sua imunidade. Aí, o que é que acontece? Com 1, 2 meses, a pessoa não tem imunidade boa, pega uma infecção de novo. Aí, toma outro antibiótico por cima. Aí, fica eternamente pegando infecção de recorrência, pelo uso do antibiótico. É complicado. Bom, mas aqui o assunto é interessante, precisa marcar outro dia. Dá até uma pena, Patrick. O rapidinho foi embora. Olha, deixa eu aproveitar aqui, Patrick, rapidinho, só pra finalizar. Bom dia, Patrick. Sobre o jejum, eu consigo jejuar. Vixe, Maria, consigo nunca. Tá vendo, eu consigo André? Jejuar 24 horas sem beber água e sem comer. Isso aqui é sagrado, eu consigo não. Aí. Isso é uma bênção. É verdade. Ó, gente, vai voltando ao jejum, para eu dar uma dica para todo mundo. Se você tem dificuldade de fazer, eu mesmo também não consigo muito tempo não, mas o que é que eu tento fazer? Janta só até 7 da noite e espera o café da manhã. No sono você não vai morrer de fome.
A não ser que você esteja classificado como desvaído. Tá certo. Então, você automaticamente vai fazer um jejum de quase 12 horas. Porque você só jantou de 7 e vai só tomar seu café da manhã. E isso você deixa o seu ciclo circadiano funcionar normal, seu fígado vai fazer o detox, seu intestino vai funcionar melhor. É muito importante essa questão do jejum. Pronto, olha, então fica aí a dica. Doutora Elaniale Santos, quero agradecer imensamente a sua participação muito simpática e espero ter aqui em outras oportunidades no nosso programa suas considerações finais por obséquio. Obrigada, Patrick. Obrigada, André. Obrigada a todos os ouvintes. Deixando claro, quem tiver dúvidas, quem tiver problemas, quem não, já é diabético, já é hipertenso, já tem ansiedade e não consegue resolver, pode ir lá que a gente te ajuda a melhorar esse quadro aí da saúde. Quero agradecer a toda a equipe Fórmula Certa. Afinal, ninguém trabalha sozinho, né? Todas sempre estão engajadas. Quero agradecer às pessoas que trabalham na minha casa, minhas queridas, que eu só consigo ter sossego emocional graças a ela, poder trabalhar, poder estudar, porque elas cuidam bem lá. E agradecer a todo o povo de Bom Conselho, em especial aos clientes Fórmula Certa. Fica onde a farmácia Fórmula Certa? Fica na Praça João Pessoa, número 19, na mesma calçada, gente, do Banco Bradesco. Pronto, então tem alguma dúvida, pode procurar a farmácia Fórmula Certa, lá eles vão orientar, vai marcar uma consulta, a doutora vai atender e muito mais, é assim? Isso, Patrick. Mais uma vez, muito obrigado. Igualmente, bom dia a todos. Muito bom dia, na sequência você confere o Tocando Bola. Obrigado, André Neto, Alves França, toda a equipe. Amanhã a gente se fala às 7 da matina no Jornal Completo, 8 horas no nosso Show da Manhã. Obrigado, saúde, sorte, sucesso, paz para todos, muita luz e até lá. Tchau. Rádio Papacaça.